A gente cresceu com a ideia de que amar demais é uma virtude, a maior prova de amor próprio que a gente pode ter. Mas a vida nos ensina que essa balança precisa de um equilíbrio. É aqui que entra a codependência emocional, que é um padrão de comportamento em que a gente acaba sacrificando as nossas próprias necessidades para cuidar do outro. É uma jornada que nos leva para um lugar onde a gente se perde e não sabe mais quem é. E isso nos traz um ensinamento incrível, que poucos param para absorver. A diferença entre um amor saudável e um relacionamento tóxico está na liberdade. O amor saudável nos liberta, nos dá a capacidade de ter saúde emocional e nos faz crescer, e o autoconhecimento nos mostra isso. Já o apego tóxico, por sua vez, nos prende e nos dá a sensação de que não conseguimos viver sem o outro. Então, se por um acaso, você tem se questionado sobre o seu valor, pare. O relacionamento tóxico nos mostra que a autoestima feminina não é algo que a gente possa ver, e sim algo que a gente sente. É o nosso autoconhecimento que nos dá a capacidade de ter amor próprio. A gente precisa se dar o direito de dizer não e se colocar em primeiro lugar, e é a partir desse lugar que a gente começa a ver os sinais de que estamos em uma relação codependente. Sinais de que você está em uma relação codependente. Sabe, o apego tóxico e a codependência emocional têm um jeito meio sorrateiro de se manifestar, e a gente precisa ficar de olho. Um dos primeiros sinais é quando a gente se anula por completo, a nossa vida gira em torno do outro, e a gente se esquece de que é um ser humano com desejos próprios. A saúde emocional e o autoconhecimento nos mostram que a gente tem uma vida que precisa ser vivida, e que a gente precisa se colocar em primeiro lugar. E o mais irônico é que esse tipo de comportamento nos dá a sensação de que não podemos perder o outro. É um medo constante, uma insegurança que a gente não consegue controlar. O relacionamento tóxico e os vínculos tóxicos nos mostram que a cura interior não pode acontecer enquanto a gente estiver nesse ciclo, e o amor próprio é a nossa maior saída. A gente precisa se dar o direito de ter uma vida que não dependa do outro para ser feliz. É nesse ponto que a gente começa a sentir um vazio fora da relação. A libertação emocional só acontece quando a gente se reconecta com a gente. A gente precisa ter uma autoestima feminina que não dependa da aprovação do outro, e a gente tem a sensação de que não consegue viver sem o outro. Mas a grande verdade é que a cura emocional nos dá a capacidade de ser feliz por conta própria. Sabe, a gente tem uma ideia distorcida de que o amor é sobre sacrifício. E a gente acaba caindo em uma armadilha, onde o relacionamento tóxico se torna a nossa prisão. A codependência emocional é um tipo de padrão de comportamento em que a gente acaba sacrificando as nossas próprias necessidades para cuidar do outro, e a gente não tem a libertação emocional que a gente precisa. É um tipo de vínculos tóxicos que nos prendem. E o que acontece quando a gente se perde nesse ciclo? A gente acaba se esquecendo de que a gente é um ser humano com desejos próprios. A saúde emocional e a autoestima feminina nos mostram que a gente tem uma vida que precisa ser vivida, e que a gente precisa se colocar em primeiro lugar. A liberdade emocional só acontece quando a gente se reconecta com a gente. A cura interior acontece quando a gente entende que a gente é digno de coisas boas. E o mais irônico é que, por trás desse amar demais, muitas vezes existe uma carência emocional profunda. É um vazio que a gente tenta preencher com a aprovação do outro, e a gente acaba se perdendo. A autocura emocional só acontece quando a gente se dá o direito de ter uma vida que não dependa do outro para ser feliz. E é justamente a partir desse lugar que a gente começa a entender a raiz espiritual e emocional da codependência. A codependência emocional não nasce do nada. Ela, muitas vezes, tem raízes em feridas antigas, da nossa infância, de sentimentos de abandono ou de rejeição. É uma carência emocional profunda que nos leva a buscar no outro a validação que nunca tivemos, e a gente se apega a essa pessoa por medo da solidão. A saúde emocional e o autoconhecimento nos mostram que a gente tem uma história que precisa ser curada. E o que acontece quando a gente se perde nesse ciclo? A gente acaba se esquecendo de que a gente é um ser humano com desejos próprios. A espiritualidade feminina e a cura interior nos mostram que a gente tem uma vida que precisa ser vivida, e que a gente precisa se colocar em primeiro lugar. A libertação emocional só acontece quando a gente se reconecta com a gente. A autocura emocional acontece quando a gente entende que a gente é digno de coisas boas. Então, que tal a gente começar a honrar as nossas feridas, a nossa história? A jornada de cura exige de nós essa gentileza, essa autoestima feminina.
A gente precisa se dar o direito de ter uma vida que não dependa do outro para ser feliz. E é justamente a partir desse lugar que a gente começa a ver os sinais de que estamos prontos para resgatar a nossa identidade. Nós temos a sensação de que, depois de um relacionamento tóxico, a gente não consegue mais se encontrar, que a codependência emocional nos roubou a nossa essência. Mas a autocura emocional nos mostra que a reconstrução da nossa história é uma jornada, e que a gente precisa se dar o direito de ter uma vida que não dependa do outro para ser feliz. É o crescimento pessoal que nos dá a capacidade de ir em frente e de ter superação. E o que a gente precisa entender é que o autocuidado é a nossa principal ferramenta para a libertação emocional. Pequenas ações, como ler um bom livro ou aprender um novo hobby, são grandes passos para a transformação. A autoestima feminina e a saúde emocional nos mostram que a gente tem uma vida que precisa ser vivida, e que a gente precisa se colocar em primeiro lugar. A cura interior acontece quando a gente se reconecta com a gente. Então, que tal a gente começar a honrar as nossas feridas, a nossa história? O autoconhecimento é uma parte crucial para que a gente possa estar inteiro para si mesmo e para os outros. A espiritualidade e vínculos nos dão a esperança de um novo começo, e a cura feminina é uma jornada de grupo. E é justamente nessa jornada que a gente entende que o amor verdadeiro começa em você, e em ninguém mais. Chegamos ao fim da nossa jornada. A gente aprendeu que a codependência emocional não é prova de amor próprio, mas sim uma prisão que nos impede de ter uma vida leve. A libertação emocional só acontece quando a gente se reconecta com a gente, e a cura interior não é um luxo, mas uma necessidade fundamental. A autoestima feminina e a saúde emocional nos mostram que a gente tem uma vida que precisa ser vivida, e que a gente precisa se colocar em primeiro lugar. O amor próprio é a sua maior ferramenta para a transformação. O crescimento pessoal que nasce da autocura emocional te dá uma nova perspectiva sobre o que é o futuro, e é o seu autoconhecimento que te dá a capacidade de ir em frente, de ter superação. É o seu crescimento pessoal que te dá a capacidade de ir além, e de entender que o amor verdadeiro começa em você. Compartilhe aqui, e vamos juntos criar uma comunidade de apoio e espiritualidade e vínculos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre o assunto.